Paz de Cristo, o amor de Maria e o carinho de São José. Que bom estarmos juntos para falar de um tema importantíssimo, que é um dos sacramentos que a gente tem que viver durante toda a nossa vida cristã, que é o sacramento da penitência, ou comumente chamado da confissão. Eu quero contar rápido. Eu vou incluindo uns testemunhos, né? Como vocês sabem, esse ano faz 30 anos que eu me converti ao catolicismo, e aos 27 anos, quando eu ia fazer 29 anos, o meu aniversário caiu no sábado de Aleluia. Passou a Semana Santa, domingo, segunda, taraná. Quando chegou na sexta-feira, eu conversando com um amigo meu, e ele falando, ele estava eufórico por ter se confessado pela primeira vez na vida, nananã. E aí ele me perguntou, você se confessou nessa semana? Eu, não, vou me confessar com o padre, que tem mais pecado que eu? Desculpe, esfarrapada, mas eu usei. Bom, e ele foi, não, você tem. O padre estava passando, ele pegou o padre pelo braço e falou assim, padre, amanhã é aniversário dela, ela quer se confessar. Aí o padre me deu uma olhadinha assim, tipo, porque na Semana Santa, a gente vai falar isso novamente quando estiver mais próximo, durante a Semana Santa há uma reunião de padres, um mutirão de padres para a confissão. Aí o padre me olhou como quem diz, poxa, passei a semana inteira, né? Ah, padre, é o aniversário dela. E aí eu fui para casa, muito nervosa e tal. No outro dia entrei no carro, ele marcou 9 horas da manhã. Cheguei lá, ele, entra nessa salinha aqui. Quando eu entrei na sala, tinha uma mesa e 2 bancos. Aí eu falei, é aqui que eu vou me confessar? Eu achei que era aqueles confessionários que eu via em novela, né? E aí ele começou a rir assim, por quê? Falei, achei que era naquela casinha, até falei assim. No caminho, gente, preste muita atenção. Eu fui pensando assim, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. Eu tinha uma coisa muito específica para falar, mas aí eu pensei, não sei se vou ter coragem não. Se eu não tiver, fala os outros pecadinhos lá e fica por isso mesmo. Não estava muito confiando no que era a confissão. Quando eu cheguei lá, que eu sentei naquele banquinho, o padre olhou para mim e disse, você veio aqui por um motivo. Qual foi? Eu quase caí do banco. E aí, aqueles pecadinhos que eu fui treinando para dizer para eles, nem foram ditos. Porque era a minha primeira confissão. Ele não queria saber dos meus pecados de 27 anos. Minto, já era 29. E aí ele quis ser bem específico. E eu quero contar isso e rechear com as coisas que eu vou ensinar. No meu caso, é o que não fazer. Tá bem? Aí a primeira pergunta de quem não é católico fala, aonde está na Bíblia a confissão? Primeira coisa, cristão católico, nem tudo está na Bíblia que a igreja diz. A igreja não é o único amparo da igreja católica. A Bíblia não é o único amparo da igreja católica. Nós temos o magistério e a tradição. Tenho 3 livros que fecham isso, que posteriormente eu vou conversar com vocês. Então, tira essa mentalidade, que a igreja ela é mais rica. A palavra de Deus é importantíssima, mas ela só não basta. Para entendermos os sacramentos e tudo que a igreja não fique bem claro isso, né? Para conhecer Deus é óbvio, mas tudo que é paralelo a isso, a gente precisa do Sagrado Magistério e da Sagrada Tradição. Mas onde está na Bíblia? Por um acaso está. Que é após, olha gente, logo após a ressurreição de Jesus Cristo, ele institui o sacramento da penitência. Lembra, na quinta-feira santa, ele institui o sacramento da Eucaristia. Agora, assim que ressuscitou, o da confissão.
João, capítulo 20, versículos de 19 a 23. Aparição aos discípulos. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com portas fechadas por medo dos judeus. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos, então, se alegraram por ver o Senhor. Jesus disse de novo: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." Atenção, irmãos. Então soprou sobre eles e falou: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados, e a quem os retiverdes, lhes serão retidos." Então, o magistério da igreja nos mostra na palavra aonde está o sacramento da confissão. Eu resolvi fazer, gente, por tópicos, que eu acho que didaticamente fica mais fácil. Primeiro tópico é por que confessar? Espero que a própria palavra já tenha sido suficiente, mas eu vou te ajudar um pouco mais. Como eu falei no vídeo, no Reels, esse assunto é muito sério. Eu te pergunto, olha bem nos meus olhos, você tem certeza do amanhã? São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja, viveu de 400 a 461, bem no início da Igreja. Ouça bem, Papa e Doutor da Igreja nos ensina: pelo batismo, nascemos para a vida da graça. Pela penitência, recuperamo-lo, se tivermos a infelicidade de perdê-la. Graça, né? Ninguém espere satisfazer a justiça de Deus na hora da morte. Olha que admoestação séria de São Leão Magno. É um perigo adiar a sua conversão para os últimos dias de sua vida. Alerta profundo de São Leão Magno. Segundo item, por que confessar com o sacerdote e não diretamente com Deus? Também fiz um Reels a respeito disso. Primeiro, você está usando uma desculpa esfarrapada, porque eu sei, porque eu usei também. Então, eu não estou te julgando, meu irmão, minha irmã. Eu também usei essa desculpa. Que eu não vou falar com o padre, que ele tem mais pecado que eu. Mas vamos entender isso. Na verdade, eu tentei buscar algumas palavras assim para a gente pensar por que na verdade, no e crua, eu não vou falar com o padre. Não quero me confessar. Primeiro, vergonha. Eu te pergunto, de quê? Se for vergonha do padre, meu irmão, minha irmã, bobagem, ele não está lá para te julgar. Você acha que o seu pecado vai ser o pior que ele já ouviu na vida? Se ele for um padre de muitos anos, então? Agora, se a vergonha foi do seu pecado, ótimo, glória a Deus por isso, porque você vai utilizar essa vergonha toda e colocar aos pés do Senhor através do sacramento da penitência. Amém? Segunda, culpa. Ótimo que você tenha culpa. O que a culpa gera em nós? No momento da confissão. Se for uma culpa remoída, ela só nos consome. A culpa no sacramento da confissão, ela liberta. E aí você está entregando essa culpa. E a culpa nos ajuda também a não pecar novamente. Então, a culpa também tem seu lado ruim e seu lado bom. E por último,
a covardia, que eu acho até que ela tinha que ser a primeira. Ai, meu Deus, foi meu sentimento. Eu acho que deve ser da maioria que não se confessa. Ai, meu Deus, o padre vai... Então, decidi, eu vou em outra paróquia. Não tenho coragem de falar com o padre da minha própria paróquia. Bobagem. Claro, eu também tinha esse sentimento. Depois ele vai ficar me olhando, vai lembrar do meu pecado, vai ficar me julgando. Nada disso, meu irmão. O padre tem muito o que fazer. Depois da confissão, é lá que ele deixa depositado também aos pés de Jesus. Joga essa covardia. Coragem, coragem, coragem. Não é fácil, mas é possível. Coragem não é fácil, mas é libertador. Amém? Padre pecador. Vamos pensar por outro prisma? Que bom que o padre é pecador. Glória a Deus por isso. Já pensou se você tivesse que se confessar com um anjo que não tem pecado? Ó, para pensar. Santo Agostinho fala algo muito bonito. Ele diz assim, a importância correlacionando a importância do papel do padre na confissão. Ele fala assim: Jesus ressuscitou Lázaro, mas foram os discípulos que desataram as faixas e restituíram a liberdade a ele. Não é bonito isso demais? Pense no seu padre na hora que você fosse confessar com isso, como você, o Lázaro, que foi salvo por Jesus, mas quem está tirando aquelas faixas, se aquelas faixas não estavam limpas, nem cheirosas, é o que o pecado faz na gente. O padre vai te ajudar a retirar essas faixas podres e a sua liberdade será restituída. Tópico 3. Confessar tudo. Eu não falei no começo que eu fui vendo, selecionando lá o que eu ia dizer? Só que o Espírito Santo age e Deus foi mais atuante mesmo na minha vida, não me deixou enganar o padre. Se eu escondo o pecado, eu estou enganando o padre, mas a Deus, você está enganando o padre e não a Deus. Sabe qual é o nome disso? Sacrilégio. Enganar ao padre, mas não a Deus. Querer enganar a Deus é sacrilégio. São Jerônimo, no século IV, diz: se o doente insistir em esconder do médico a sua ferida, como poderá a medicina curá-lo? É o que você faz se você esconde os seus pecados na hora do sacramento da confissão. E aí, gente, é melhor até não ir. Para fazer mal feito, para ser um engodo na frente do padre, é melhor nem ir. E nesse livro, o professor Felipe, ele faz um exemplo muito engraçado. A confissão tem que ser um saco de batatas, em que você vira e a batata toda cai no chão. E não um saco de farinha, que você vira, mas ele fica cheio de resquícios. Porque a farinha não sai toda. Porque ela entranha, assim como o pecado, nos menores lugares. Então, seja um saco de batata na confissão e não um saco de farinha. Item 4. O que é o pecado? Me embasei neste livro que a gente está compartilhando. Olha que sério, que profundo. O pecado é um abuso da liberdade que Deus nos deu, uma ofensa a Ele e uma quebra de comunhão. Isso causa dor ao coração de Deus. Vamos, irmãos, corramos para o sacramento da penitência. Agora, no item 5,
nós vamos falar dos pecados que a igreja nos ensina. Isso muitas das vezes dá confusão. Primeiro é o pecado mortal. Pecado mortal. O que é o pecado mortal? É uma infração grave da lei e do amor de Deus. Tem que haver matéria grave. O que é matéria grave? A pessoa sabe, ela quer e o pior, ela faz. Então, querer, saber e ainda assim mesmo fazer, cometer o pecado. Com consciência plena e deliberada. Isso é o pecado mortal. O pecado venial. O pecado venial não é tão grave quanto o mortal, mas também ofende o coração de Deus. Santo Agostinho nos alerta, porque não pensa, é venial, tudo bem. Santo Agostinho nos alerta. Um grande número de gotas enche um rio. E o pecado mais grave que está na palavra de Deus é o pecado contra o Espírito Santo. Esse é o pecado muito, muito, muito grave, que na palavra até diz que é o único pecado que Deus não perdoa é contra o pecado contra o Espírito Santo. O que acontece? Qual é o sentido desse pecado? É um endurecimento do coração impenitente. O que é um coração impenitente? Que não se arrepende, nem quer se arrepender, não se converte, mesmo sabendo o caminho, mesmo tendo a graça santificante que ele recebe no batismo. É uma obstinação ao erro. Guardem isso. É um bom resumo para falar do pecado contra o Espírito Santo. É uma obstinação ao erro. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1864, explica que o pecado contra o Espírito Santo consiste na resistência ao perdão de Deus. Semelhante endurecimento, nos diz o catecismo, semelhante endurecimento pode levar à impenitência final, essa obstinação ao erro, e, consequentemente, a obstinação eterna. Viu que no começo desse vídeo eu falo que o assunto é sério? Gente, não vamos brincar com a salvação de nossas almas. Nós, católicos, só acreditamos em uma vida. Não temos mais tempo a perder. Agora eu vou compartilhar no item 6 como confessar-se bem. Então a gente já teve uma noção da importância da confissão, dos pecados que a gente tem que colocar na confissão. E agora, a prática. Como confessar-se bem? É preciso, gente, 3 resoluções do coração bem específicas. Primeira resolução, um arrependimento sincero e uma detestação ao pecado. Arrependimento sincero e uma detestação ao pecado. Isso é contrição. Segunda resolução, em não mais pecar. Você não pode ir para uma confissão e pensar assim, depois eu faço de novo, vou ficar pecado. Sabe como a gente fala esse pecado que você vai confessa sempre o mesmo? É pecado de estimação. Você não pode ter um pecado de estimação e fazer da confissão, desculpe falar assim, uma lava-roupa, que você se suja, vai lá e limpa, sempre com o mesmo pecado. Não tenhamos pecado de estimação. Então, você tem que ir
com a resolução de não mais pecar. Pode acontecer de você recair no mesmo erro? Pode, isso é outra coisa. Poder, e aí você volta. Agora, a sua intenção resoluta de não mais fazer tem que ir contigo para a confissão. E terceira resolução, cumprir a penitência dada. Eu vou falar um pouquinho mais à frente disso, tá bem? O número 7 eu estou chamando de antes e depois. Aí você poderia me perguntar, em cima das 3 resoluções que eu te falei, você dizer assim, tá, Anneli, mas eu não sei que pecado que eu tenho. Eu sei que eu tenho pecado, não estou dizendo que eu não tenho, porque todo mundo sabe que tem. Mas assim, o que falar para o padre? Nesse livrinho aqui do professor Felipe, ele faz uma série, relaxa, 100 perguntas. Eu não vou fazer isso com vocês, né? Até porque, já como eu disse no primeiro encontro, eu espero que vocês comprem o livro também, né? Eu faço uma resenha aqui para encaminhá-los na prática no segmento da religião. Mas o conhecimento você pode aprofundar mais através dos livros. Então, ele traz várias e várias perguntas para te ajudar no exame de consciência. Não dá para contar, porque ele até não enumerou, não colocou números, né? Mas vou falar algumas perguntas. Amo a Deus mais do que as coisas, as pessoas, os meus programas? Outra, duvidei da existência de Deus? Acredito firmemente em tudo que Deus revelou à igreja ou duvidei voluntariamente de alguma doutrina que ela ensina? Reneguei ou abandonei a minha fé? Eu procuro estudar a minha religião, conhecer os mistérios da fé? Discordei dos ensinamentos do Papa e do magistério da igreja? Mais perguntas. Tenho cultivado superstições, figas, amuletos, doentes, gnomos e coisas parecidas? Tenho frequentado alguma seita? Queixei-me de sua providência nas doenças, na pobreza e nos sofrimentos? Revoltei-me contra Deus? Podemos chamar aqui de murmuração, né? Ainda, eu respeito, amo, defendo a Deus, Nossa Senhora, os anjos e os santos, as coisas sagradas. Ou será que sou um blasfemador que age como inimigo de Deus? Tive vergonha de praticar a minha religião? Jurei falso? Não fiz a Páscoa, olha aqui, não fiz a Páscoa, entre parênteses, confissão e comunhão durante o período pascual, da Páscoa até a ascensão de Jesus ao céu? Deixei de ir à missa nos domingos e dias santos por preguiça? Jejuei e me abstive de carne quando manda a Santa Igreja, que é quarta-feira de cinza e sexta-feira santa? Tenho sido um bom pai? Sou um marido responsável, honesto, fiel à minha esposa? Como vai o meu namoro? Deixei de preparar meus filhos para a primeira comunhão? Sou honesto? Enganei o próximo? Desperdicei o dinheiro em jogo? Neguei perdão a Deus? Tenho ódio de alguém? Maltratei os animais sem necessidades? Olha, gente, comunguei em pecado grave sem examinar minha consciência? Falei mal dos sacerdotes, bispos, padres, etc. Então, são vários questionamentos que ele faz aqui para que você consiga compreender, que Deus vá te mostrando quais são aqueles pecados, caso você não saiba, né, para confessar ao padre. O padre, gente, depois da sua confissão, ele te dá a absolvição. É o que eu estou chamando de depois. Antes o exame de consciência, durante a própria confissão em si e depois a absolvição sacramental. Na absolvição sacramental, é muito importante você entender. O pecado é retirado de você, é como se Deus apagasse o seu pecado com uma borracha. Mas as desordens que aquele pecado causou ainda estão em você.
E aí ele vai te preparar e te dando uma penitência a ser cumprida. Nossa, Anali, o que o padre vai mandar eu fazer? Aí a gente pensa assim, quanto maior o pecado, maior a penitência. Voltando lá no minha primeira confissão. Sabe qual foi minha penitência? Rezar o Salmo uma vez, o Salmo 23. Como assim? Só isso? Porque eu lembro, criancinha, né, de ver 50, vi filme, novela, 50 Pai Nosso, 150 Ave Maria, quase como um castigo, né? A minha penitência foi rezar o Salmo 23. Então, fique com medo da penitência, não. Que o padre vai estar inspirado pelo Espírito Santo e ele vai te dar uma penitência justa. Nem mais, nem menos. Tá bem? Essa reparação, quando a gente estuda escatologia, isso é mais detalhado. Eu não vou trazer aqui porque não é o nosso vídeo. A gente ainda vai falar sobre escatologia, sobre os fins. Purgatório, morte, céu, tá bem? Mas aqui, para você reparar o pecado, é a penitência que o padre vai dar. E é preciso você fazer um ato de contrição. O que é o ato de contrição? É você quase que agradecendo a Deus pelo seu pecado, pela sua confissão, retribuir em forma de oração. Nesse livro aqui, ele tem duas fórmulas, a mais simples e a mais longa. A longa foi a minha sogra que me ensinou, mas eu ainda não sei de cor ela não vou mentir para vocês. Mas eu vou ler a pequenininha. Então, ele pede, por exemplo, na Sagrada Família, se você tem um quadrinho lá, você conhece algum ato de contrição? Se você falar não, padre, então lê ali. Assim que é na Sagrada Família, tá bem? Fórmula simples de contrição. Meu Jesus crucificado por minha culpa, estou muito arrependido de ter pecado, pois ofendi a vós, que sois tão bom, e mereci ser castigado neste mundo e no outro. Mas perdoai-me, Senhor, não quero mais pecar. Amém. Isso é um ato de contrição que você pode rezar no sacramento da confissão, da penitência, tá bem? Número 8. Isso é muito bom. Sigilo. Meu irmão, irmã, pare de pensar que o padre vai estar no meio da missa. Eu falo, gente, porque tudo isso passou pela minha cabeça. Então eu estou dividindo isso com vocês. Você pare de achar que você vai estar lá sentadinha no banco, o padre vai passar, vai começar a missa, olhar para você e falar, eu sei o que você fez no verão passado. Não, gente, brincadeiras à parte, para com isso. Não é para ir confessar na paróquia 6 quilômetros da sua casa. Vá confessar na paróquia que você frequenta. O padre quer ouvir a confissão dos seus paroquianos, não é de paroquianos que vão lá por medo, por vergonha, por falta de coragem. Então, o sigilo, vocês já devem ter ouvido isso. Se o padre ouve uma confissão, a pessoa pode ter dito, eu matei o fulano, e essa pessoa for para um julgamento, ele não pode denunciar. Ele pode ser excomungado se ele contar o que ele ouviu na confissão. Por pior que tenha sido. Isso é sigilo. Não pode contar. Então, não fique preocupada com isso. Aí eu vou contar também, o padre que me confessou, na verdade foi Frei Carlos. Passaram-se alguns anos, né? E ele foi dar um curso, eu fui fazer, era sobre Paulo. E eu fui fazer o curso. Aí, antes de começar o curso, a gente conversando, tinha várias pessoas assim, aí não sei qual era o assunto, aí negócio da confissão, né? Aí eu falei assim para ele, né? Nossa, a primeira vez que eu confessei foi com o senhor. Aí ele olhou assim e falou, não lembro. Aí eu fiz assim, graças a Deus, olha, gente, ele deu uma gargalhada, eu acho que eu nunca tinha visto um Frei Carlos gargalhar. Ele, tipo, chegou para trás assim, tá vendo?
Ele achou graça do meu jeito, né? Então, não tem problema. Não vá para outra paróquia, hein? Número 9. Diferença, gente. Não passe vergonha na confissão. A gente está aqui para ajudar. Eu já passei mais ou menos, mas eu vou contar para vocês. Não a diferença entre confissão e direção espiritual. Não preciso falar da confissão, porque já estou aqui há um tempão, tudo que eu falei para trás. A confissão é isso, o perdão dos pecados, com tudo isso que eu falei. O que é direção espiritual? É um apoio emocional, você vai lá tirar dúvidas, aconselhamento. Ah, mas aí como é que eu faço? Você vai marcar com o padre. Padre, eu preciso de uma direção espiritual. O senhor pode me dar? Marcar comigo? Porque senão, eu disse isso também, na Semana Santa há um mutirão de confissão. Aí você vai escolher a Semana Santa que o padre está confessando 38 pessoas por hora, quase. E aí você vai lá, padre, não é confissão, não é direção espiritual. Não, gente. Direção espiritual não é sacramento. Pode ser feito? Ótimo que se faça. Mas você marca em separado. Já deixe claro para o padre que você quer apenas uma direção espiritual e não o sacramento da penitência. Tá bem? É muito bom a gente ter um diretor espiritual, mas não pode confundir. Aí eu estava contando para vocês. Eu tive uma situação de um amigo que morreu, eu fiquei muito traumatizada, ele morreu muito de repente, eu fiquei muito revoltada com Deus, tal. Eu cheguei lá falando com o padre, fui na confissão. Isso anos depois, padre, meu amigo morreu, estou muito revoltada. Ele, isso não é pecado de confissão. Ele me deu uma bronca assim. Falei, não, padre, porque eu sou muito católica, eu devia dar. Aí ele entendeu, eu não sabia o nome. Ele, você está querendo dizer que você cometeu o pecado de contra-testemunho. Muitas das vezes a gente não sabe nomear. Eu estava com aquela revolta, né? Oh, Deus, por que aconteceu isso? Tal. Eu não sabia que o nome disso é contra-testemunho. Aí quando eu falei que era contra-testemunho, ele foi e aí aceitou que era confissão. E aí me deu a absolvição dos pecados. Então, já estamos terminando. Eu fiz alguns itens assim para reforçar, para lembrar, para admoestar. Primeiro, não deixe de se confessar neste tempo favorável, quaresma, ou nesse mutirão da Semana Santa, antes de domingo. É de segunda a sexta que os padres ficam. Sábado normalmente não, porque já fizeram esse mutirão. Lembra que eu falei do meu testemunho? Não deixe de perder essa época. Se você assistiu esse vídeo aqui, deixar para depois, você vai acabar não fazendo. Não pense que o seu pecado é grande demais para Deus. Não pense que o seu pecado é grande demais para Deus. Deus é muito grande para o seu pecado. Amém? Confesse com consciência e humildade. Tá com raiva do marido, não pode chegar lá, padre, porque meu marido é difícil. É você que tem que falar de si, sem justificativa, sem botar outras pessoas no caminho, na conversa, tá bem? Você, com seus pecados, então você precisa de consciência e humildade. Então, o foco é o seu pecado. Seja objetivo. Você vai falar, no meu caso, né? Então, padre, pequei quando dei o pecado contra testemunho. Se o padre achar necessário, ele vai falar, mas por quê? Porque eu fiquei revoltada, que meu amigo morreu, de repente, entendeu? O padre que vai te perguntar. Você tem que ser, fazer uma síntese. E com isso, você vai respeitar a fila. O que é a fila? Principalmente se for no mutirão. Gente, tem um monte de gente para confessar. Você não pode querer contar a sua vida inteira pro padre. Porque ele também não vai falar, minha filha, dá licença que tem mais gente? Ele não vai, provavelmente, ele não vai fazer isso com você.
Você que eu tenho que fazer com pressa, também não é isso que eu estou dizendo. Bom senso, tá bem? Porque tem outras pessoas para se confessar. E agora, para terminar mesmo, olhando para você, nunca se esqueça de uma boa confissão pode valer a salvação da sua alma. De uma boa confissão pode depender a salvação da sua alma. Deus nos perdoa. Satanás, que é o acusador, não. Eu sou apenas a mensageira. E, para terminar de uma forma bem positiva, um dos salmos que eu mais amo é o Salmo 102 e 103, que diz: Deus não nos julga como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Então, faça seu exame de consciência, mas vai feliz para a confissão, porque ali vai ser o refrigério da sua alma. Porque a gente não pode brincar com o que a gente tem de mais sério, que é a nossa salvação, que foi paga a um preço muito alto, preço de morte e morte de cruz. Tá bem? Te espero lá na filinha da confissão.